Bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos aqui chegando para mais uma live. André Vieira Treinamentos, conversando com vocês numa live diferente hoje. Uma live tipo aula. Para vocês interagirem com a gente, porque a gente recebeu aí na live anterior que era para a gente conversar mais, né? Então a gente está aqui. Vamos fazer uma live diferenciada hoje, uma live tipo aula. Vocês vão aí perguntando, a gente vai respondendo e a gente vai conversando enquanto o pessoal chega para a live a respeito das lives anteriores, né? A gente já teve, graças a Deus, aí várias lives sobre as rotinas do departamento pessoal. A gente conversou sobre as principais rotinas, né? Que a gente sabe que é a admissão, demissão, férias, folha de pagamento. Aí a gente entrou com ASO para saber a respeito dos exames admissional. Falou sobre os 5 exames. Depois a gente conversou sobre prazo. Inclusive, nós temos um prazo muito importante, segunda-feira, 5º dia útil do mês, salário na conta. Muitas empresas já estão disponibilizando antes, né? Tem empresas que fazem o pagamento no dia 30, então já tem gente que recebeu, tem gente que está ansioso para receber, porque a gente tem compromissos, né? A gente paga as nossas contas, apesar de muita gente estar aí com o salário reduzido, mas o emprego está garantido, tem uma estabilidade aí para quem teve redução, para quem teve suspensão de contrato de trabalho. Então são algumas coisas que o prazo tá correndo, né? Dia 7 tem fundo de garantia. Esse prazo é muito importante, porque o fundo de garantia tem aquele lance que até o dia 7 você pode pagar a primeira parcela do seu fundo de garantia parcelado, que corresponde às competências de março, abril e maio. Então agora dia 7 de julho, que faz o recolhimento do fundo de garantia referente à competência de junho, você já paga a primeira parcela do fundo de garantia que você parcelou. O parcelamento pode ser feito em 6 vezes, né? A primeira agora em julho, dia 7, na terça-feira que vem. E aí o restante em mais 5 parcelas. Então nós temos aí essa situação que a gente pode correr atrás e fazer esse parcelamento. As empresas que estão aí precisando parcelar têm essa oportunidade de parcelar as competências de março, abril e maio, agora na competência de junho. Lembrando que se houver demissão e esse funcionário estiver dentro do parcelamento, a empresa precisa recolher todo o período desse funcionário, mesmo que ele esteja dentro do parcelamento. Essa demissão faz com que ele saia do parcelamento, a empresa faça o recolhimento para fazer a demissão e homologação desse empregado. A gente teve também a live sobre declaração de imposto de renda, o prazo para poder a gente entregar foi dia 30, né? A gente tinha aí 10 milhões de brasileiros sem ter entregue. Essas são o resultado dos brasileiros que antes não fazia essa declaração e agora precisa fazer. Então a gente teve essa situação. A gente tem também a situação de alguns prazos que foram liberados, né? Dia 29
de junho foi liberado a primeira parcela do fundo de garantia, né? Que o governo liberou. Há uma tabela que você precisa consultar para poder fazer o recebimento. Começou 29 de junho, né? Para quem nasceu em janeiro. E aí há uma sequência nessa tabela que você precisa consultar para saber o valor que você pode receber e a data que você pode receber também. Porque a gente fez uma... A gente não, né? Desculpa. O governo fez uma tabela e vai pelo nascimento. O mês de nascimento que compõe essa tabela. Então, muita gente que em janeiro e fevereiro foi o mês de nascimento, já começou a receber. Normalmente são 2 meses a cada liberação. Janeiro e fevereiro já está liberado. Começou dia 29 o pagamento. E falamos também muito a respeito da declaração, que houve muito brasileiro que não conseguiu, né? N motivo não conseguiu enviar a sua declaração. A partir de hoje, né, dia 2 de julho, a Receita Federal está liberando o programa para você fazer esse envio da sua declaração de imposto de renda. Você, infelizmente, vai ter que pagar com uma multa mínima de R$ 165,01, mas diante da situação, como a Receita já fez essa liberação, seria interessante, né, você providenciar esse envio. Ah, mas por que, André? O CPF hoje é a maneira que o governo encontrou de fazer o confronto de informações. Muitas vezes você tem um emprego, né, a empresa faz o envio da informação, lá consta seu CPF, e aí eles ficam sabendo quanto que você recebeu durante o ano de 2019. Ah, mas eu sou autônomo, não tenho carteira assinada. Sim, mas normalmente você recebe de alguma maneira. Hoje em dia é mais usado a transferência bancária, né? E lá na transferência tem sua conta, na sua conta aparece seu CPF. Então, através do CPF, ele aí novamente ao confronto de informações, porque as empresas aonde você presta serviço passa essa informação para a Receita. Então, todo ano tem essa situação. As empresas fazem a transmissão da informação para quem ela pagou, o CPF consta lá, né? E aí você consegue fazer esse confronto de informações. Mas o que acontece se você tem o CPF informado? Olha, a primeira coisa que a Receita faz é colocar seu CPF irregular. E aí tem aquelas coisas que você precisa usar o CPF. No concurso público, a maioria tá parado, mas saiu aí já uns 4, 6 concursos públicos. Você não consegue fazer inscrição, você não consegue fazer um empréstimo no banco. Nessa crise que a gente está, muitas pessoas estão precisando fazer um empréstimo, não consegue, tá? E aí você fica com o CPF irregular, você não consegue fazer nenhuma transação onde envolva CPF. E hoje você tudo precisa dele para você fazer qualquer tipo de situação. Antes as pessoas pediam RG, passa seu RG. Aí era RG daqui e RG dali. Agora não. Agora é CPF. O governo está unificando e daqui a um tempo o CPF vai ser o documento que vai resolver tudo. Porque é o jeito que eles arrumaram das informações chegarem até na Receita Federal. Se você contrata um funcionário, tem CPF. Se você vai fazer empréstimo, CPF, título de eleitor, você precisa colocar CPF. Então, N coisas precisa do seu CPF. E aí é o momento que a Receita está conseguindo fazer esse confronto de informações. E nós temos também
a respeito de alguns prazos que tá vencendo, né? A folha de pagamento também tem um vencimento, que você tem que passar todas as informações para o e-social até o dia 15. E aí há uns confrontos, né? Na hora que você transmite fundo de garantia, você paga salário, até o dia 15 você tem que passar as informações para o e-social, para as empresas que já estão fazendo essas informações. E aquelas empresas que são as microempresas, as empresas de pequeno porte, o microempreendedor que ainda não está 100% no e-social, ainda faz toda aquela tramitação antiga, né? De folha, de salário e tudo mais. Então a gente tem essas situações. E hoje a gente veio aqui para conversar sobre as coisas que acontecem no departamento pessoal, uma live mais tipo aula. A gente vai seguindo aqui mais detalhadamente sobre o começo de tudo, né? A gente começa sempre lá na admissão de funcionário, e aí houve alguns questionamentos a respeito de como que se preenche uma ficha de registro de empregado. A gente tem vários tipos de ficha, né? E aí a mais usada ainda pelas microempresas e as empresas de pequeno porte que não estão no e-social 100%, usa a ficha. Essa ficha, ela é preenchida direto pelo sistema que a empresa usa, né? A empresa vai fazendo as informações irem para o software, e aí, após todo esse preenchimento, a emissão. Mas para fazer essa emissão, a gente precisa de alguns dados. E esses dados são dados básicos que a gente encontra nos documentos que o empregado entrega no departamento pessoal. A gente tem aí documentos que são chave, né, para fazer essa entrega. E dentre esses documentos está os famosos CPF, né, dos funcionários. Então a gente tem a carteira de trabalho, que é o primeiro documento que o empregado precisa. Ainda tem muito documento físico, né, a carteira de trabalho físico. Então você entrega essa carteira no departamento pessoal, ou a carteira de trabalho digital, né? Muita gente não tem ainda, né? E também tem aquela situação da empresa não estar no e-social. Mas vocês que já têm a carteira de trabalho digital, a empresa já faz tudo online, né? Você entrega a documentação na empresa, ela faz todo o processo e depois te devolve. Na carteira digital não, você só comunica, né? Porque a empresa acessa tudo via internet. E aí você tem a RG, CPF, o título de eleitor para maiores de 16 anos, apesar de ser opcional você votar de 16 aos 18 anos. Se você tem o título de eleitor, é interessante você entregar. A partir dos 18 anos já é obrigatório. E aí o título de eleitor também é importante, porque impede você de fazer concurso se você não participou da última eleição e já tinha essa idade. Precisa ter um comprovante de renda atualizado, inscrição do PIS, PASEP, né? Você precisa ter o comprovante de escolaridade. Esses são os documentos que você vai usar na hora de preencher essa ficha de registro do empregado. Ah, mas não existe mais ficha de registro, agora é tudo na internet. Sim, mas as informações têm que chegar lá. E para ela chegar lá, você tem que entregar esses documentos no departamento pessoal. A lista dos documentos, inclusive, aumentou, né? Tem muitos documentos que não era usado e agora precisa.
Então, apesar de estar tudo pela internet, nós vamos até falar aqui sobre isso, de como está sendo feito esses arquivos, né? E conforme a gente vai conversando, a gente tem essa parte. Então, a gente vai falar sobre isso. Está chegando aqui uma pergunta. Funcionário pode optar por não ter plano de saúde ou dentário para não ter o desconto, ou é obrigatório aceitar o benefício? Não, não é obrigatório. Nós temos somente 4 tipos de benefícios que são obrigatórios. E entre eles, o plano de saúde, plano dentário não está incluso. Esses benefícios, eles não são obrigatórios. Nós vamos falar mais detalhadamente para frente a respeito disso. Somente 4 benefícios são obrigatórios, tá? E o empregado não tem como recusar. Nós vamos falar sobre ele já, para vocês estarem sabendo quais são esses benefícios obrigatórios. Porque tem alguns que acham que é e não é não, viu? Os benefícios obrigatórios são somente 4. Vamos detalhar mais para frente. Então, como eu estava falando a respeito da ficha de inscrição, vamos voltar aqui. Lá na sua ficha de inscrição, a primeira coisa que aparece é a respeito do empregador. Esse empregador vai colocar os seus dados, tá? Vai colocar o nome, a razão social, não é o nome fantasia, tá? Muitas vezes aparece as empresas colocando ali nome fantasia. Por isso que o pessoal do DP é um pessoal que são bem instruídos. A gente está aqui justamente para fazer essas instruções. Na ficha de registro do empregado, vai a razão social do empregador. Vamos colocar aqui no caso o exemplo da minha empresa. Ela é conhecida como Andréa Vieira Treinamentos, mas ela pode ter uma razão social diferente. A razão social pode ser Andréa Vieira Treinamentos e Serviços, né? Essa pode ser a razão social. Se a gente tiver um sócio, pode ser diferente, pode ter lá um outro nome, né? Pode ser só o sobrenome das pessoas. As pessoas colocam a razão social de acordo com a viabilidade. Então, a razão social é um nome diferente do nome fantasia. E aí vem o endereço dessa empresa, né? O endereço atualizado com o CEP, porque o CEP as pessoas muitas vezes não dão muita importância, mas na hora de fazer o cadastro é importante, porque sem o CEP você não consegue registrar essa empresa. Vem o CNPJ da empresa, né, para poder ter realmente a segurança que essa empresa existe. E aí muitas vezes a empresa é só de fachada, mas quando ela tem funcionário ela precisa ter esse registro certinho. Vem o número de ordem de funcionário, né, porque começa sempre com alguém, né. Eu daqui futuramente, né, daqui a um tempo, pode ser que eu já vou ter vários funcionários. Então vai ter o funcionário número 1, número 2, número 3, conforme vai chegando o funcionário, ele vai tendo o seu número. E uma parte muito interessante a respeito do número do funcionário, ele não se repete, tá? Ah, mas eu cancelei a contratação do funcionário fulano de tal. Você não pode usar aquele número novamente. Ah, mas eu vou colocar aqui, não tem ninguém, não. Aquele número é único. Se o fulano de tal não foi efetivado, foi cancelada a sua contratação, o número dele fica inutilizado, tá? Você não pode usar o número novamente. O número do funcionário é único. É só ele que tem aquele número lá. O próximo já é um outro número, muitas vezes pode ser numa sequência. Ou então, dependendo da localização, né? Antes a gente podia ter aqui 01 aqui, 01 lá em Vargem Grande novamente. Não pode mais isso. Tem que ser único. Aqui ele é 01, lá na filial ele vai ser 02.
Na outra filial 03, ele tem uma sequência, ele é numeração única. Então esses detalhes são muito importantes para se colocar na ficha de registro do empregado. Aí você pede certidão de nascimento, se é casado, certidão de casamento, e assim a gente vai indo, né? Aí você pede para o empregado que é para poder colocar na ficha. Hoje ele chama fulano de tal, mas amanhã, né, se for esposa, porque hoje em dia não tem essa separação, o nome muda para o nome de casada, né? Andréa Vieira, aí tem um nome de casada, dos Anjos, né? Aí tem que mudar. Você vai na ficha de registro, aqui tem um campo onde você faz uma atualização e você coloca que agora é Andréa Vieira dos Anjos, e aí você tem que colocar o número da certidão, o cartório, a página, né? Todos esses detalhes. Então muitas vezes você, mas eu já tenho 18 anos, para que quer minha certidão de nascimento? A gente precisa para poder pegar esses detalhezinhos que vem nesses documentos. Aí vem a filiação, né? Você põe o nome do seu pai, põe o nome da sua mãe. Se você tem, muitas vezes você não tem mãe, só tem pai, ou só tem pai, não tem a mãe, muitas vezes só tem duas mães, hoje em dia está normal, né? Ou tem dois pais. Então, essas coisas que a gente vê de acordo com certidão de nascimento. Data de nascimento, a data atual do funcionário. Tem a nacionalidade, que é muito importante, a gente tem um campo específico para isso. Aí aqui estão me perguntando a respeito de apresentar certidão de antecedentes criminais. É proibido, viu? Vocês que estão aí acompanhando, é proibido pedir certidão de antecedentes criminais. As empresas não podem nem mesmo fazer essa consulta, tá? Prestem bem atenção, é proibido fazer consulta a respeito de antecedentes criminais, tá? Assim como você dá referências negativas a respeito do candidato a uma vaga na empresa que liga para você. É proibido também. Você não pode fazer informações negativas a respeito de candidatos a funcionário nas empresas. Então tem que prestar bastante atenção a respeito disso. A gente tem aqui várias informações que fazem parte do processo. Tem uma que deixa o pessoal assim, mas eu não sou casado oficialmente. Tá, mas você é como? Não, eu só vivo com uma pessoa já tem um tempo. Mas você tem união estável? Ela é sua companheira há mais de 5 anos? Você tem filhos? Porque para você hoje colocar como dependente, né, no plano de saúde, vamos fazer um exemplo, você tem que ter união estável. Você tem que ir no cartório e fazer. Ou você ter um filho com essa pessoa. Porque quando você tem um filho, você já tem uma situação diferenciada. Então você com o filho vai poder colocar a sua companheira ou companheiro como dependente de plano de saúde, que é um benefício não obrigatório. Atenção, hein? A pessoa que fez a pergunta aí sobre o plano de saúde, benefício não obrigatório. Os benefícios hoje são muito utilizados nas empresas para segurar aquele bom funcionário, porque a concorrência pode ter os benefícios melhores do que na sua empresa, e você fica achando que é um gasto. Hoje em dia não é mais assim não, tá? As coisas já estão bem adiantadas. Muitas vezes o funcionário troca de emprego por causa dos benefícios. Plano de saúde, plano odontológico é muito utilizado. Antes tinha até uma vantagem, né? O benefício do plano de saúde, você poderia colocar a mãe, o pai, a irmã. Hoje em dia eles restringem
Até as pessoas que estão menores de 18 anos já tem um plano de saúde separado. Não tem mais aquele negócio de, mas é menor, vou colocar como meu dependente. Aqui está perguntando se enteado pode ser dependente. Desde que tenha sido ajuizado, pode, tá? O enteado pode ser seu dependente. Mas é aquela coisa, né? Recebe pensão, recebe a ajuda do próprio pai. Então tem que verificar direitinho, porque muitas vezes o enteado, ele já é dependente ou do pai ou da mãe em algum lugar, e aí você não pode fazer essa repetição, tá? O enteado tem que ser dependente quando é autorizado pelo juiz. Ele tem já a custódia do padrasto, da madrasta, e aí ele pode ser dependente, tá? Isso tudo é através de juízo. Eles têm que ter essa situação. A mesma coisa a respeito de pensão alimentícia. A pensão alimentícia também, para ser descontada do imposto de renda, ela tem que ser ajuizada, senão não pode ser feita a dedução no imposto de renda das pessoas que têm esse pagamento feito através de folha de pagamento ou até mesmo através de transferência bancária. São coisas que é mínimo, mas que pode te causar uns transtornos futuramente. Você muitas vezes faz o pagamento por livre e espontânea vontade, né? Você é uma pessoa correta, sabe que o filho ou a filha precisa daqueles valores, acorda com a mãe, com o pai, que vai pagar lá um salário mínimo por mês, né, R$ 1.045 hoje, e não tem isso ajuizado. Mas aí aparece no seu holerite, aparece no seu informe de rendimento, e aí você quer deduzir. Aí quando você faz a declaração, você pergunta, né, pro declarante, você tem isso despachado pelo juiz? Aí a pessoa fala, não tenho. Isso aí foi um acordo entre eu e a mãe da criança. Não, você tem que fazer isso ajuizado, porque se não tiver com o parecer do juiz, você não pode deduzir da sua declaração do imposto de renda. A vocês que estão aí entre os brasileiros que ainda não declarou e precisa fazer a sua declaração, atenção nesse detalhe, hein? Quem paga pensão alimentícia e quer fazer a dedução no imposto de renda, precisa estar com o parecer de juiz para poder fazer. Senão, você cai na malha fina, porque na hora de fazer o confronto de informações não vai aparecer que é ajuizado essa pensão alimentícia que você está pagando ao seu filho, à sua filha. Vamos lá continuar com a ficha de registro do funcionário. Lá tem a respeito do CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupação. A última CBO atualizada é de 2002. Foi a última vez que o governo soltou uma CBO atualizada. Aonde que você vê isso? Você vê isso no site do MTE. Ainda é o site da MTE, porque você joga na internet MTE e aparece. Aí depois que ele faz uma configuração e ele muda para o Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho e Previdência Social. Lá você tem condições de consultar o CBO. Digamos que você futuramente vai ser um auxiliar de departamento pessoal, o CBO do auxiliar de DP é o 1410, né? A raiz é 4110, é o 4, né? A raiz do CBO, e aí vem vindo os números secundários. Então hoje o auxiliar de departamento pessoal é o 411030, né? Você vê que o auxiliar tem uma extensa colocação, porque tem auxiliar de serviços gerais, tem auxiliar de departamento pessoal, auxiliar administrativo, auxiliar de financeiro, tem vários tipos de auxiliares.
e entre eles está o auxiliar de departamento pessoal. Lá na sua ficha vai aparecer os dependentes que você tem. Meu pai pode ser meu dependente? Pode. Ele pode ser seu dependente. Está ajuizado? Está declarado no INSS que ele depende de você para se manter? Tem que estar tudo documentado. Ele pode ser, mas isso tem que ser documentado. Ah, meu pai tem 70 anos, eu que faço todo o processo de sustentação, de alimentação, vestuário, moradia. Sim, mas você precisa ter ele como seu dependente ajuizado. Ah, mas ele tem a sua aposentadoria, mas a aposentadoria é pouca, não consegue se manter com essa aposentadoria. Pois é, infelizmente, se ele tem uma aposentadoria, ele não é seu dependente, tá? Então, tudo isso está dentro aqui da ficha de trabalho. E aí, a ficha de registro do empregado consta os beneficiários, que pode ser filho, pode ser enteado, pode ser pai, mãe, a esposa, né? Então, tem todo esses detalhes. E ali você coloca também a data de nascimento de cada dependente, assim como o número de inscrição no PIS ou no PASEP. E aí você coloca se a pessoa é optante ou não pelo fundo de garantia. Hoje em dia só tem optante, né? Antes ele tinha não optante, então a ficha de registro não mudou, já mudou direto para digital. Então aparece essa situação na ficha de registro. E aí aparece o seu salário, o valor que você foi registrado, a função que você foi registrada. Você lá, auxiliar de DP, foi admitido, digamos que no dia 1º de julho. Tem essa data, tem seu salário inicial. Se você recebe comissão, né, um vendedor recebe comissão, aparece a porcentagem que você foi acordado. Muitas vezes o vendedor recebe 2%, outras vezes é 5%, depende de empresa para empresa. E aparece a forma de pagamento, porque tem empresa que paga quinzenal, tem empresa que paga mensal, então tem vários tipos de situação, né? Então as pessoas, na hora de fazer a contratação, ela define esses detalhes com a empresa. Normalmente é feito um depósito bancário ou uma transferência bancária. Hoje em dia a gente tem que evitar, além de sair, né, aproveitando o gancho aqui, nós estamos em pandemia. Aqui em Mato Grosso a situação está bem tensa, 100% dos leitos hospitalares, 100%, particular, municipal, estadual, estão lotados. Teve gente que infelizmente veio a óbito por conta de não ter leito em UTI, tá? Ficar aguardando 2, 3 dias num leito normal, precisando ir para uma UTI e veio a óbito. Então, pessoal, por favor, tá? Como diz, por Jesus, façam o isolamento social. Use a sua máscara, lave várias vezes a mão com água e sabão. Se não tiver condições de lavar, passe álcool gel, passe álcool de 70%. Evite, tá? Por favor, evite sair nas ruas, porque a contaminação está muito grande. Nós estamos numa situação que não tem mais nem como fazer um processo seletivo entre uma pessoa idosa e um jovem. Nesses dias a gente teve aí o falecimento de um jovem de 26 anos que não teve condições de ir para a UTI porque não tinha vaga. 26 anos, não teve essa opção, porque ele é jovem ou porque ele tem mais idade. Não tem vaga nas UTIs em Mato Grosso. Então, por favor, você que tem condições de não sair de casa, de não ter contato, faça isso. Muitas vezes você é até mal interpretado por conta da sua
rigidez, né, no seu processo de isolamento. Então, as pessoas muitas vezes não entendem que você está se preservando e preservando o próximo. Hoje você está assim, tipo uma guerra. Se você sair de casa, você está arriscado a receber uma bala. Mas qual que é essa bala? É o vírus, coronavírus, Covid-19. Então, muita atenção. Se você tiver condições de ficar em casa e tiver condições de praticar o isolamento social, faça. Muitas vezes teve, esses tempos atrás aí, uma frase assim, se você sai para trabalhar, você tem um emprego e pode correr o risco de ficar doente. Se você fica em casa, você fica sem o dinheiro e com saúde. Mas você tem com saúde, você pode ter outras maneiras de ganhar dinheiro. Então, por favor, se você tiver condições, fique em casa. Isolamento social 100%. Mas vamos lá. Estamos aqui conversando a respeito do preenchimento de uma ficha de registro de empregado, né? E aí a gente tem a pergunta aqui, se você tem condições de acessar essa ficha de registro. Essa ficha de registro normalmente não tem o acesso do funcionário após ele assinar quando ele entra. Quando ele vai começar a trabalhar, ele assina, tá? Ele assina na ficha de registro. Ele assina quando entra. No livro, né? Tem muitas empresas que ainda têm os seus livros de registro. Ele assina quando ele sai, né? Quando ele faz a sua demissão, ele assina no verso do livro, né? Na ficha de registro, não. Na ficha de registro vai a assinatura do empregador. Normalmente é o gerente de DP que tem essa autoridade para assinar, e vai a assinatura do empregado. Quando ele é demitido, vai a data de demissão e o motivo, tá? Essa informação, depois que ele assina, quando ele entra, não é passada, tá? A empresa não tem a obrigação de informar ao empregado a sua demissão. Ela pode chegar normalmente e dizer que ele está desligado. A gente tem essa pergunta, mas por que eu estou sendo demitido? A empresa demite sem ter essa obrigação de explicar. Normalmente o departamento de recursos humanos conversa com esse funcionário que está sendo demitido, né? E aí muitas vezes fala, porque a pessoa tem essa autorização para falar, e outras vezes não, tá? A empresa não tem obrigação nenhuma de informar a respeito do motivo da sua demissão. Então essa é uma ficha de registro. Mas Andréia, o funcionário aqui, ele é haitiano. Como é que faz? Tudo certo, ele pode ser haitiano, a empresa pode contratá-lo, ele tem todos os direitos de um funcionário brasileiro normal. E dentro da ficha de registro, nós temos um campo onde pede os dados desse funcionário. Se ele já é naturalizado, se ele tem filho brasileiro, se ele tem o registro geral que é fornecido pela Receita Federal. Normalmente, quando os estrangeiros chegam no Brasil, ele de imediato se apresenta na Receita para poder regularizar a sua entrada, e aí ele fica com um registro provisório, e nesse registro tem a data que ele chegou, tem o número de registro, e normalmente já é liberado para ele um CPF e uma carteira de trabalho para ele poder se movimentar dentro do país. Isso tudo é provisório. Ele tem um certo período que ele precisa voltar na Receita para revalidar essa documentação. Normalmente a Receita Federal dá um prazo de 6 meses nesse documento, e provavelmente agora, eu não tenho essa informação aqui de pronto, mas provavelmente agora é tudo de internet, né? Via internet. Fica um pouco difícil de conversar com eles, mas
é bem assim que funciona. Eu já tentei várias vezes fazer uns agendamentos na Receita Federal, mas está bem difícil. A situação após a pandemia deixou essa tramitação bem difícil com a Receita Federal, porque são poucos os serviços que você não consegue fazer indo pessoalmente, né? Tem coisas que você não consegue fazer pela internet. E como a procura é grande, a gente precisa trabalhar, então não tem jeito. E na ficha de registro, no verso, tá? No verso tem algumas coisas bem importantes que são anotadas. É referente férias, né? Lá você anota a respeito das férias, que agora pode ser gozadas em 3 períodos, após a reforma trabalhista de novembro de 2017. Ela pode ser feita em três vezes. Essas férias tem algumas regras, né? Uma delas é que você não pode tirar, né, a mínima de 5 dias, tá? Você não pode tirar 4 dias de férias, né? Tem que ser no mínimo 5. Elas são em 3 vezes e tem que ter uma com 14 dias. Uma das regras é que uma desses 3 períodos tem que ter 14 dias. Então, normalmente o pessoal faz 2 de 15, que é para poder pelo menos dar uma descansada. Porque você só consegue se desligar da empresa, de todos os seus afazeres, das suas responsabilidades, depois do 10º dia. Quando você assusta, já tá acabando as férias e você ainda não está apto a voltar, né? Então, a gente tem bem essas situações. Aqui está dizendo aqui uma pergunta: se pode divulgar que contratou um ex-presidiário ou é confidencial? Porque pode ter discriminação dos colegas. É uma situação assim bem difícil quando você contrata um ex-presidiário e ele ainda está sendo monitorado com aquelas tornozeleiras. Hoje em dia, né, não tem como você não saber, porque aquela tornozeleira fica ali. Muitas vezes ele está já em processo de semi-aberto, precisa de um trabalho e usa aquela tornozeleira. A gente não pode ter discriminação por conta de preconceito, porque a pessoa muitas vezes realmente cometeu um erro, né? Foi julgado, pagou, está em processo de recuperação, e as pessoas, por ele usar aquela tornozeleira, faz essa discriminação aonde ele vai conseguir um emprego. Então é muito difícil. Eu já tive a experiência de trabalhar com DP em uma empresa que tinha convênio com o governo e empregava vários ex-presidiários, né? Eles aí, nessa época, não tinha essa tornozeleira, e esses ex-presidiários, muitas vezes você nem sabia que eles eram ex-presidiários, porque era tudo feito normal. A empresa não tem essa obrigação de informar ninguém que ela contrata ex-presidiário, mas as pessoas vinham através de um convênio, né, do Estado, onde ela contratava várias pessoas que eram ex-presidiárias. Muitas vezes a pessoa está precisando apenas de uma oportunidade para se reerguer. Errou, teve um lapso, errou, já pagou e precisa se reintegrar na sociedade. E aí você acha pessoas que discriminam e acaba atrapalhando a recuperação dessa pessoa, e ela pode até voltar a cometer erros novamente. Mas isso acontece, infelizmente, a gente não escapa dessa situação no Brasil que a gente vive. Nós não estamos livres dessa situação, né? Tá colocando aqui
Importante falar de pessoas com doenças